social, porém de muita vinculação espiritual. Então, como de costume, dê o seu like, divulgue este canal, se inscreva também, dê um toque aí no sininho e oferte na nossa igreja e no nosso ministério. Nós necessitamos da manutenção financeira dos irmãos para darmos prosseguimento na obra. Então, exerça a fé nesse sentido e, por certo, as promessas do Senhor estarão alcançando a tua vida. Lembrando os irmãos que estamos nas terças-feiras, às 8 da noite, falando de ministérios. Na quinta-feira, o culto aos Efésios, a carta aos Efésios, uma carta que é uma carta madura que chama a igreja ao amadurecimento. E estaremos indo até o final do mês com essas pregações. Na quarta-feira tenho soltado estudos bíblicos sobre igreja, para a gente fortalecer os vínculos nesse momento de isolamento social. E peço oração para os irmãos, para que esse período cesse, para que Deus use pessoas, cure enfermos. Esse é o nosso papel, o da oração com relação às pessoas e o da adoração em reconhecimento à pessoa dele. Ok? Hoje é noite de ceia, vamos ministrar a ceia do Senhor depois desta palavra. E eu estive pensando, em pleno momento que vivemos, o refúgio ao Salmo 23, ele cabe bem numa hora como essa. E minha palavra nesta noite é exatamente esse texto, Salmo 23. Eu vou ler e depois vamos orar, ministrar a palavra e depois participar da mesa do Senhor. Então, uma pastoral em meio à pandemia. E o Salmo diz assim, você conhece e conhece de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Pai celestial, mais que nunca neste momento de pandemia precisamos da tua vara, do teu cajado, da tua direção. Precisamos, ó Pai, ser ovelhas nesta hora, precisamos da tua presença, do teu consolo, precisamos da tua honra, precisamos do teu alimento, do teu livramento, precisamos do teu amor, precisamos da aliança. Ó Pai, firmar a aliança contigo, precisamos das tuas verdades, precisamos do Senhor como guia, precisamos pavimentar a nossa vida nas certezas, nas seguranças, nos caminhos eternos, elevados, altaneiros, nos caminhos de salvação. Queremos ser guiados pelo Senhor nesta hora, Pai. Visite a nossa igreja, visite pessoas que nos ouvem nesta noite, amigos, irmãos, parentes. Visite, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é o sumo pastor. E não somente da igreja local, mas o Senhor é pastor do bairro, do estado, do país. O Senhor pastoreia o mundo. Esse é o nosso clamor nesta noite. Vem pastorear a humanidade.
vem pastorear o teu aprisco, a Batista Central, vem pastorear, vem tocar, vem abençoar, vem manusear vara e cajado sobre nós nesta noite. Prepare o nosso coração para sentarmos na mesa, na presença dos adversários e cearmos ao Senhor, uma vez que a nossa aliança é contigo e que o Senhor derrotou todos os nossos adversários. A carne, o inimigo e o mundo, tentador que quer nos derrubar. Os inimigos da nossa alma hão de contemplar a vitória já estabelecida no Calvário a nosso favor. E todos nós, como ovelhas do teu aprisco, queremos usufruir dos benefícios da tua obra, uma vez em que o Senhor já falou para que todos nós sejamos mais do que vencedores, tomando esta posição de ovelhas. Por isso nos apropriamos e tomamos posse desta salvação. É o que eu oro por minha vida e pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é um salmo que a gente aumenta o tom. É um salmo de intimidade, é um salmo de aproximação, é um salmo de pertencimento. Eu reli o salmo porque isso mexe com a gente. A gente se sente ovelha quando lê um salmo desse. Este salmo, ele ganha um lugar supremo na leitura mundial, o que dirá na nossa alma. Por isso não canso de lê-lo. Ele estabelece a aliança, conforme eu orei, entre nós e o sumo pastor. Ele revela detalhes da função do pastor e da posição de todos nós como ovelhas. E pastorear, no original da palavra, no exercício da profissão, é nutrir, é promover crescimento, é acompanhar desenvolvimento, é cuidar de um grupo, no caso rebanho, no nosso caso pessoas. Designa a atividade de guiar, de proteger, de alimentar. Vamos pegar esta palavra, pastorear, de forma até reduzida no Novo Testamento. Dá a entender que os textos são vastos, mas não. O original do grego é poimênica. Significa exatamente isso, pastorear, acolher, ajudar. E 3 textos áureos que vão falar deste exercício. Temos em João 21,15, naquela conversa de Pedro com Jesus, depois da ressurreição e depois da decepção, por conta da traição de Pedro. E Jesus, então, coloca aquela palavra no verso 15, falando, amas-me mais do que estes outros? Esse foi o discurso de Pedro antes da traição. E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele dá a réplica, então apacenta os meus cordeiros. Esse apacenta vem da raiz poimênica, poimene, apacentar, alimentar, cuidar, guiar. Um outro texto, 1 Pedro capítulo 5, verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O exercício do pastoreamento para os homens
Está aqui o conselho do apóstolo Pedro, uma vez que ele já era pastor da igreja de Jerusalém. E temos o famoso texto de Efésios 4:11, na designação de Jesus aos ministérios múltiplos da eclésia, da igreja, no ofício eclesiástico, em que Jesus escolhe uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros mestres e outros pastores. Nossa missão, nossa vocação, cuidar de gente. E para isso nós olhamos para o sumo pastor, que é Jesus de Nazaré. Então quero investigar esse texto, acrescentando ao que você já muito ouviu sobre este texto e relembrando, correndo o risco de ser repetitivo, mas não importa. Eu creio que o momento hoje é todos nós nos sentirmos e experimentarmos a posição de ovelhas, para sermos guiados pelo sumo pastor. Então, a necessidade, em primeiro lugar, do relacionamento, desta relação pastor-ovelha. Se nós formos para os campos desérticos daquela região oriental, ali no Oriente Médio, se nós observarmos, investigarmos, explanarmos ali esse ofício, nós vamos perceber pelo pastor junto ao seu rebanho naquela região que a relação pastor-ovelha tem muito mais apego do que nós podemos imaginar. De fato, é uma relação de possessão. A ovelha não aceita qualquer dono. A ovelha não se acostuma com qualquer líder. Um líder não pode ser trocado de um rebanho do dia para a noite. Ele sempre tem que trazer um vice-líder, um copastor, para que quando ele sair de cena no futuro, esse copastor já acostumado com o rebanho entre em cena e dê o prosseguimento da liderança. Por conta deste apego, por conta desta possessão, por conta deste relacionamento que é muito intrínseco, muito solidificado. Por isso que Jesus falou, eu sou bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não conquistou essa credibilidade do dia para a noite. Seu ministério foi esparramado na rotina e no cotidiano por 3 anos e meio, a ponto dele se levantar e declarar com autoridade, eu conquistei a liderança, a atenção, a credibilidade de vocês por conta do exercício. E é assim que tem que ser, porque se ele viesse abruptamente falando eu sou bom pastor, de imediato aquelas pessoas não estariam se curvando à proposta de Jesus. Então o pastor ele vem, ele cuida, ele vai semeando, ele faz esse exercício e até do ponto de vista prático para nossa vocação, é aconselhável que um pastor fique no rebanho por alguns meses, alguns anos até. O ideal são anos, para que não haja essa troca abrupta de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, a não ser que algo trágico aconteça. Contrário senso, é bom que o pastor fique, e eu não estou aqui fazendo defesa própria, é por conta do relacionamento, da confiança, da intimidade, o fato deles caminharem juntos, estarem acostumados à rotina, à vida, aos detalhes, aos relacionamentos. Então está aqui, Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor. Relação da ovelha com o pastor. Eu estou, momento todo falando da relação de Jesus com todos nós e vou trazer a analogia na minha posição como pastor e com relação às ovelhas, Igreja Batista Central, a gente vai estar, então, passeando nesses dois modos e relacionamentos. Então, sem o Senhor como pastor, no caso Jesus, nós sucumbiremos. Esse salmo, ele é propício nos dias de hoje.
Nós precisamos sentir a presença do Senhor como pastor nas nossas vidas. Sem Jesus pastoreando as nossas vidas, e agora eu não falo do pastor Sérgio, conforme falei, porque quem sou eu, meu tamanho, meu braço, a minha destreza frente a Jesus como sumo pastor, sem ele sofreremos. Estaremos ameaçados em todas as necessidades, não conseguiremos avançar. Só estamos de pé, só estamos avançando, só não caímos ainda por causa da presença de Jesus a nosso favor. Estamos em pé porque a vida não foi inviabilizada, Jesus tem cuidado de nós. Sem Jesus cairemos em fraquezas, os riscos da trajetória. Observemos que 1000 tem caído ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Sem Jesus, essa porcentagem de queda aumenta vertiginosamente. Então, ter o Senhor como pastor, ter Jesus como nosso guia, isso nos livra, isso garante, isso dá credibilidade para que a gente avance. É necessário. Minha palavra, então, é essa. Entenda a necessidade que todos nós temos de ter Jesus como sumo pastor. Fortaleça esse relacionamento, tenha esse apego, exerça essa possessão, essa visão de que Ele é o teu dono, de que Ele comprou a tua vida. E no momento de pandemia, a qual o mundo está sucumbindo, pessoas caindo, muitos indo à falência, evoque a memória, suba esse tom, conforme nós subimos da primeira leitura para a segunda leitura, declare e viva. Mais que declarar, é viver esta experiência. Evoque a memória o tempo todo e suba o tom, conforme falei, de que o Senhor é o teu pastor. Ou seja, não se esqueça dele, para você não cair em fraqueza, para que você não se torne uma pessoa ingrata. Usufrua do governo do Senhor Jesus Cristo como sumo pastor da tua vida. Não se omita como ovelha do seu aprisco. Mantenha esta relação com o Senhor, dê manutenção à aliança que você tem com Ele e as consequências serão benéficas, porque nada faltará. Claro que na investigação ao hebraico, a melhor tradução até seria: e Ele não falta, e Ele é presente, e Ele na nossa vida supre as necessidades. Essa é a melhor leitura. Então, coloque-se como ovelha do Senhor Jesus. Se renda a essa autoridade. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Entenda a mentoria de Jesus como pastor da tua vida. Confie, entregue a sua vida à direção dele. E preenche esse senso de pertencimento que somente ele deve preencher. Se você não preencher com Jesus, que abarca a nossa alma, você preencherá esse senso de pertencimento com outras coisas, situações, pessoas, coisas materiais, e não gerará o convencimento à tua alma, não suprirá as necessidades espirituais, emocionais e existenciais que você carece e que você tem. Somente Jesus, a presença do sumo pastor é que é suficiente a ponto de você dizer: Ele é meu pastor. Eu sou do meu amado, Cantares 6:3, e Ele é meu. Essa relação amorosa, íntima, esta relação de vinculação profunda. É Ele que supre, é Ele que gera o contentamento, é com Ele que eu tenho um compromisso. A satisfação vem em primeiro lugar dEle. Ele preenche e abastece a minha segurança. É nele que eu sou abastecido e suprido nas minhas faltas. A presença do sumo pastor. Passe por este teste de fidelidade. Passe por este teste de fidelidade.
O ciclo a qual nós estamos introduzindo este salmo é um ciclo positivo. Aqui está o maior teste de fidelidade da nossa fé com relação a Deus. No ciclo negativo, dor, sofrimento, chegaremos lá, verso 4. Muitos vêm e se apegam a Deus, a Jesus como sumo pastor. No sofrimento, dor e males. Mas o maior teste de fidelidade, de que a fé é arrefecida, solidificada, consolidada, inabalável, é quando nós estamos no ciclo da bênção. É quando estamos no ciclo da vitória. É quando estamos no ciclo do triunfo. De nada tendo falta. Como diz o popular brasileiro, é quando estamos por cima da carne seca. É aí que a nossa fé é testada. Então, atente para isso. Por que estou falando isso? Porque a gente entra, então, em pastos verdejantes. Verso 2. É um ciclo de vitória, de abastecimento, de abundância. Não são áreas desérticas. Não são momentos de escassez. Não são ciclos de derrota, não. Pelo contrário. São águas de descanso, pastos verdejantes. E neste momento nós temos o da vitória, o da prosperidade, o do abastecimento, o da robustez, provar a Jesus a nossa fidelidade, compromisso, fé e relacionamento com Ele. E ele continua. Neste ciclo, nós vemos então, em segundo lugar, agora o sumo pastor como agente terapeuta para aliviar toda a carga de estresse, de desgaste, de cansaço. Verso 2, volto a repetir, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, se eu tiver o excesso de ocupação, de trabalho, de agenda, de movimentos na vida, eu tenho o Senhor para aliviar toda a carga, todo o cansaço, todo o trabalho, esse excesso então de acúmulos, de ameaças que vão comprometer as minhas emoções, que podem causar desgastes às minhas emoções. Eu enxergo agora o Senhor, Jesus, como pastor, sendo este aliviador, sendo este mentor, que faz com que eu gerencie casas, clientes, serviços, filhos, ministérios, carros, igrejas, vizinhança, sociedade, lazer, comunidade. Eu vou então administrando todas as áreas afins da minha vida para que eu não estresse. Então, o Senhor Jesus, Ele é esse terapeuta que nos leva para novas realidades, nos faz descansar. Nossa alma, disse Agostinho, só encontra descanso no sumo pastor. Nossa alma só encontra descanso em Jesus como lugar seguro. Jesus proporciona novas realidades, as quais estão um pouco torpes, nebulosas para a nossa vida, pastos verdejantes. É isso que Jesus faz com todos nós, queridos. A gente busca provisão em Deus, a gente busca recursos nele e ele vai demandando esses recursos e provisões nas nossas emoções, na nossa vida material, no nosso cotidiano, no nosso ministério, e ele vai nos posicionando neste lugar de paz. É pasto verdejante, a gente deita e a gente alivia, é água de descanso. A ovelha tinha essa característica, ela gostava de deitar depois de abastecida, na grama,
a qual ela tinha se saciado. E outra característica da ovelha é exatamente essa: ela não bebe água em açudes turbulentos ou em cachoeiras. Ela gosta daquela aguinha calma, daquele rio sereno. Então Jesus é este lugar a qual nós podemos adentrar, é esta posição, é este status, é essa cadeira a qual nós podemos desfrutar desse ciclo positivo a qual ele nos leva. Volto a dizer, cabe neste momento a nossa fidelidade. Pense nisso, momentos de pandemia, onde a mesmice tem nos esmagado, a rotina da vida tem nos espreitado, onde nós temos percebido os nossos limites, onde estamos até enfermando em certas feridas por conta da monotonia. Se refugie em Jesus. Ele é essa pessoa, esse Deus, esse guia, esse abastecedor, esse lugar seguro que nos alivia. Se esconda nele. Ele é essa nova realidade a qual ele faz a gente assumir um papel de ovelha para que nós desfrutemos aquilo que somente ele pode nos nutrir. E aí o verso 3, a parte A, diz que ele refrigera a nossa alma. Elimina toda a carga de estresse, todo o peso emocional, toda a tensão excessiva. E a gente sabe, porque nós caminhamos com ele, que esse momento de alívio, de descarrego, de distensionamento se dá agora, ouvindo este culto, cantando um louvor, fechando a porta do teu quarto, no momento do ajuntamento solene, numa liturgia solitária, numa roda de adoração. Todos esses momentos, eles são momentos propícios para o Senhor aliviar toda a carga de estresse, diminuir todo o barulho, nos arrebatar de todo ativismo, arrebentar preocupações da nossa vida, silenciar as vozes, calar Satanás como acusador das nossas vidas, tirar aquelas soluções mágicas, aquelas receitas prontas, aquelas dicas humanistas, as incertezas, as inseguranças, os desamparos. Momentos com Deus, na mediação de Jesus, pelo convencimento do Espírito Santo, são momentos de refrigério de alma. Não desperdice momentos assim. Caminhando aqui, vamos ver em terceiro lugar que a boa mão do sumo pastor, ela é estendida para nos governar. Ainda no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Hoje somos contrastados, queridos, com veredas de injustiça. O nosso solo, o solo brasileiro, é perito em notícias sobre injustiças. Nós somos bombardeados diariamente por injustiças ao nosso redor. E vamos contemplando a perda da verdade, a gente não sabe mais em quem acreditar. Aumento da desigualdade, injustiças, direitos de muitos anulados, injustiças, opressão aos desfavorecidos, injustiças. A lista é grande, queridos. Castração da liberdade, perdas da consciência, são injustiças. Aumenta-se a injustiça dia após dia. E nós vamos contemplando o homem cada vez mais insensível, no caminho oposto, o caminho da justiça. Muitos optam em entrarem por este caminho da iniquidade, por este caminho
da insensibilidade, por este caminho da mentira, da parcialidade, da imoralidade, da desigualdade, da desonestidade. Nós contemplamos isso diariamente. E percebemos que muitos estão lá em cima, se dando bem, aparentemente se dando bem, ganhando, tendo destaque, porque entraram exatamente pelo caminho da injustiça, pelas vias normais, o da honestidade, o da verdade, o da destreza, o da capacidade pessoal. Não conseguiriam, não chegariam. Chegaram por conta do quê? Porque fizeram alianças aqui, fizeram vinculações malignas acolá, venderam a alma para o diabo ali na frente, pagaram por debaixo dos panos, encobriram certas situações, jogando para debaixo do tapete. A cultura brasileira é essa, é uma cultura do abuso, da carteirada, da iniquidade, do autoritarismo, da injustiça, da corrupção. Sabemos disso. Então, essa é a nossa cultura caída. Sabemos como funcionam as regras do jogo no solo brasileiro. Sabemos do jogo de empurra. E quando nós nos deparamos com esta pandemia toda, poderíamos pensar assim, bom, por conta da causa maior que é o fator vida, eles vão abrir mão, eles vão diminuir. Muitos não vão oprimir, abandonarão o caminho da injustiça porque vidas estão em jogo. E qual é a nossa surpresa ao percebermos que a injustiça continua, a desigualdade continua, a anulação aos direitos dos pobres continua, a opressão não perdeu o seu peso. Aquele que tem um braço de ferro, desprovido de qualquer afeto, consideração, continua esmagando, pessoas perdendo o juízo e a consciência, injustiça e caminhos de injustiça se alargando cada vez mais. Jesus falou, olha, porfiai por entrar pela porta estreita e o caminho estreito que conduz à salvação, porque a porta larga e o caminho largo, muitos entram por ele, caminhos de injustiça. Mas o Senhor, como sumo pastor, em momentos de pandemia, nos convida, continue no estreito, continue na cultura do reino dos céus, continue entrando, pavimentando a tua vida na justiça, nas veredas da justiça, porque você tem uma vinculação com ele, você tem um amor a ele e ele tem um amor muito maior com a tua vida. O sumo pastor, diz aqui o verso 3, ele aponta o caminho, ele nos toma pelas mãos, ele vai à frente, conforme é o exemplo prático do pastor com as ovelhas ali no Oriente. Ele dá exemplo, ele sai apontando o caminho. Nossa vida é centrada, centralizada na batuta de Jesus de Nazaré, nos direcionando. São caminhos com princípios elevados, princípios morais, princípios espirituais, princípios à altura do seu caráter. Eu estou falando que justiça é prerrogativa de Jesus e você tem as características do sumo pastor, você é comprado por ele, você é filho de Deus, tal pai, tal filho. Não perca estas características desta virtude primordial do reino dos céus, porque o reino a qual você foi chamado é de justiça. Não abra mão desta prerrogativa, desta qualidade, desta virtude. Mantenha o teu caráter, mantenha a tua postura, mantenha o teu testemunho irrepreensível. O convite do sumo pastor é: entre neste processo, nesta vida, neste destino acessível, plano moral reto de consagração. Justiça é o estado ideal, é o equilíbrio social, é o
o interesse imparcial, é o direito distribuído, é o resgate da dignidade. Viva isso, meu irmão! Caso contrário, aparentemente o caminho da injustiça no solo brasileiro, por conta desse perfil da lei da vantagem a qual nós vivemos, esse caminho da injustiça, ele tem data de validade. Ele é curto. As consequências são terríveis. Arrebenta no injusto e reverbera em toda a família. É caminho de caos, de desordem, de maldades, de consequências, de mortes, de prejuízos. É caminho de pecado, de carnalidade. É caminho de rebelião. É caminho do egoísmo. É caminho das desigualdades. E é caminho de juízo de Deus. O sumo pastor nos guia. Não por qualquer caminho. Porque ele não está brincando com a nossa sorte e com a nossa vida. Ele é responsável por todos nós, busca a todos nós como ovelhas, dá manutenção à nossa vida, introjeta características dele, virtudes dele em nós, e vai resgatando, e vai buscando, e vai aglomerando, acolhendo gente perdida, gente fútil, gente materialista, gente carnal, gente corrupta, gente pecaminosa, gente viciada, gente prostituta, gente ladrona, gente corrupta. Jesus de Nazaré gosta de ovelha e chama para este caminho, e chama para este estilo de vida, e chama para uma vida direita, de dignidade, de igualdade, de exemplo. Não é qualquer caminho. Na direção de Jesus como sumo pastor, a gente tem um caminho certeiro, correto, abençoado, elevado aos costumes desta terra. É caminho que dá dignidade, que gera sensibilidade. É caminho que abençoa, que transforma. É caminho com transformação de vida. Como diz o hino, que estamos acostumados em alguns apelos. Eu venho como estou. Pode vir. Eu dei a lista aqui. Pode vir, mentiroso, viciado, pode vir, consumista, pode vir, fútil, pode vir, perdido, pode vir, mas não fique como estás. No caminho de justiça, todos nós aprendemos a ser ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E caminhando aqui neste salmo, veremos o antídoto contra o medo. Porque verso 4 diz que o ciclo muda. Estávamos no ciclo da vitória, o ciclo da prosperidade, o ciclo da bonança, o ciclo elevado, o ciclo da sobra, pastos verdejantes, águas de descanso, justiça para todo lado, refrigério de alma, mas aí entramos num ciclo de sofrimento, de luta, de dor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Viver é isso, é contemplar as trocas de ciclos, é passar por vales, é viver lutas inadiáveis, investidas intransferíveis, enfrentamentos insubstituíveis, é ter que rasgar o sofrimento no peito,
é ter que encarar problemas aos quais não temos solução. Viver é passar por vales, na tipificação do vale, da sombra, perigos, sombra, dores, arrepios, aflições, sombras, momentos de pânico, de depressão, de nostalgia, de tristeza, sombras, sem o colorido da vida, sem o brilho dos olhos das pessoas, somente vendo silhuetas, sombras. Viver é passar por sombras, se deparar com escuro, com trevas. Viver é isso. Momentos difíceis também, mas por conta da integração que temos com o sumo pastor, por conta da aliança qual ele estabeleceu conosco, por conta do compromisso que temos com ele, se passamos fidelidade no ciclo positivo, o que dirá agora no ciclo negativo? Agora, muito mais, estaremos de joelhos, fortalecendo vínculos, colocando diante do Senhor a nossa relação de emparentamento. Somos famílias do Senhor, é simbiose, é ligação de coração para coração. No momento de dor, agora que eu não largo a aliança, o compromisso, a fidelidade com este sumo pastor, a lógica é essa, meu irmão. Eu estou querendo dizer que vem vírus, vem gripes, vem enfermidades, vem desempregos, vem abalos conjugais, vem lutas com filhos, com maridos, vem problemas ministeriais, vem crises financeiras, mas a lógica é essa: não temerei mal nenhum. O Senhor está conosco, queridos. A consequência, se esta é a lógica, é você fortalecer o sagrado no momento do sofrimento, porque tu estás comigo. É Ele que nos ajuda a vencer os obstáculos de sofrimento, morte, dor e males. Hoje nós somos programados a evitar soluções desagradáveis. O homem pós-moderno, pós-cristão, só aceita situações de prazer, de entretenimento, de distração, de luxúria, agradáveis. Quando vem o sofrimento, geram as fugas. Muitos com medo de fracassar, de serem envergonhados, de não terem a têmpera, de olhar no olho da esposa, dos filhos, dizendo: quebrei, está difícil, não consegui. Receios de passarem por papéis ridículos frente a uma sociedade, a amigos, a parentes, a própria igreja. Receio de falar: não consegui, não progredi, não avancei, não tem para hoje. Então nós somos programados assim, e muitos aqui entram em fuga e até dão cabo da vida. Mas eu quero dizer que com a presença do sumo pastor, mesmo nesse caos generalizado no mundo, sofrimentos tomam uma nova perspectiva. Nós conseguimos. E a gente percebe que o Senhor usa, inclusive, o expediente negativo para dar prosseguimento na minha vida. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, eu fico mais disciplinado no ciclo negativo, é vara, e eu sou mais resgatado, porque vale da sombra da morte me coloca de joelho, e a minha experiência com o Senhor aumenta, a minha espiritualidade é vivificada, o meu encontro com Ele se torna mais emotivo, o grau de parentesco parece que é reforçado, a paternidade de Deus é descortinada, a minha filiação, autoimagem é solidificada. Nós não estamos muito acostumados
a associar sofrimento a Deus, mas está aqui no salmo básico para a nossa vida, que essa teologia da prosperidade, ela associa sofrimento ao diabo, mas isto não é sempre assim. Pode ser que Deus nos leve, e com certeza nos leva, porque é o sumo pastor que nos faz andar pelo vale da sombra da morte. Ele nos guia, mas tem vara, tem cajado. Eu preciso me deixar através da vara, me disciplinar com a presença do sumo pastor. Eu preciso observar coisas em mim a libertar. Eu tenho que deixar de lado atitudes que não agradam. O papel da vara na mão do sumo pastor, ele provoca isso. É reorganização por dentro, é novas decisões para abandono do pecado, é construção de uma nova vida. É necessário para que eu possa viver de forma diferente, com a mesma vida, mesmos resultados, mas com novas atitudes, novos resultados. E aí tem o cajado, aonde eu continuo convergindo para a presença dele. Aqui está também o chamado à fidelidade. No momento de prosperidade, eu tenho que ser fiel, e no momento de luta, muito mais. Tem gente que no momento da prosperidade esquece o Senhor. Tem gente que no momento da luta, Deus não fez, Deus não me deu, Deus não respondeu de acordo com o que eu queria, desviam do mesmo jeito. Não conseguem manter a fidelidade, a honra, a vinculação, trocam a aliança que tem com Deus por um prato de lentilha, como fez Esaú. Preferem um momento passageiro, preferem dar vazão aos impulsos da carne, preferem abandonar o Senhor, preferem colocar a eternidade em jogo, preferem se lançar nas mãos de Satanás e dos demônios, a querer se manter na presença do sumo pastor, desfrutando do gozo, do alívio, do refrigério, da paz, da segurança, da alimentação, do bom destino que ele promove. Deus tem cajado, Deus tem vara, são elementos de disciplina para as nossas vidas. Mantenha-se na posição, se mantenha perto do Senhor. Cajado é para isso, para a ovelhinha rebelde que quer aventurar, para a ovelhinha rebelde que quer se distanciar, para a ovelhinha rebelde que quer abandonar o sumo pastor, para a ovelhinha rebelde que quer andar em perigos perto do abismo, para a ovelhinha rebelde que quer entrar pelas matas para se perder, para a ovelhinha rebelde que quer experimentar areias movediças para se atolar. Vai a vara do sumo pastor nesta hora e te resgata pelo corpo, e te resgata pelo pescoço, e te resgata integralmente para você se manter no aprisco, para você se manter no reino, para você se manter debaixo da tutela dele, para você se manter no círculo amoroso do Senhor Jesus, para você não se afogar, para você não desviar, para você não ficar para trás, para você não entrar por veredas da injustiça, de pecado, por caminhos de mentira, de sutileza, caminhos demoníacos. É para a tua personalidade não ser descaracterizada como ovelha e você não ficar mais para lobo, animalesco, rebelde, e se manter com singeleza, com humildade, com quebrantamento, debaixo da direção do teu mediador, do teu Salvador. Sobreviva ao vale,
Sobreviva! Vai desviar por quê? O vale é semelhante aos 7 mergulhos, ou 6, de Naamã. É proposital. É para a gente ir lá e mortificar, perceber, se misturar com as águas barrentas do Jordão. Pastor Sérgio, o que o senhor está falando? Vamos melhorar esse negócio. Para você perceber que você é pó, que você é barro, que você é dependente, que você precisa desarmar, que você precisa se tornar mais humilde, que você precisa entender que a tua altivez não te levará a lugar nenhum, que você tem que absorver que você ainda continua soberbo, que você precisa deste momento aonde as coisas no teu interior vão ruindo, para que você somente se apoie na rocha que é Jesus por conta da tua fé por dentro. É isso, queridos. É estabelecer dependência com o teu pastor, com o teu sumo pastor. Sofrimento, na tipologia desse vale, vem para golpear a nossa soberba, golpear a nossa altivez, golpear o nosso orgulho, nos desarmar e arrefecer a nossa fé, a estarmos mais próximos de Jesus, mais que nunca. É vale da sombra da morte para amputar o livre-arbítrio. Opa, eu não posso, como ovelha, andar por qualquer lugar. Eu tenho que andar na direção do sumo pastor, Jesus de Nazaré. Ou seja, eu não vivo de qualquer jeito, eu não transito em qualquer território, eu não estabeleço valores irresponsáveis para a minha vida, não. Eu tenho um jeito de ser, uma qualidade de viver, eu tenho virtudes a experimentar. É Deus gritando no nosso ouvido para nós encontrarmos saídas somente nele. Vale, fala isso para nós, ele trombeteia, a ponto da gente admitir que ele é a única fonte de consolo que pode abastecer a nossa alma. É nele, o consolo dele, para que superemos as dores, decepções, vergonhas. Então a presença do pastor faz com que a gente tome, viva, seja transformado em novas características. Fique tranquilo. Há consolo no vale. Há alívio. Há conforto. Há bálsamo. Há um lenitivo. Fique tranquilo. Você vai sobreviver. Só não desviar. Você vai sobreviver. E você vai perceber que se tornará memorável. Meu Deus, você vai falar. Sou outro, passei, Deus me deu, o Senhor me livrou, somente em Deus, Ele me sustentou, me transformou, mexeu comigo, o padrão é outro, a consciência foi transformada, deixei coisas, momentos difíceis passam, são inevitáveis, mas o Senhor introjetou fé, nutriu a minha fé, e arrebentou as algemas daquele cárcere existencial. Vamos lá, queridos, caminhando então para o final deste salmo, em quinto lugar, verso 5. O Senhor mudando novamente o ambiente.
Agora é momento de honra. Você passou no vale, sobreviveu ao desemprego, venceu o vírus, passou na prova do ministério, foi fiel no pouco. Olha o que te aguarda, meu irmão, minha irmã. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Dê glória a Deus aí. Eu gosto de pensar diariamente nisso, de que o inimigo não está no controle. Eu percebo um pânico. Eu percebo um discurso de alguns, eu percebo algumas orações aterrorizantes até, mas eu quero te falar, eu quero que você creia comigo que quem ainda está no controle das nossas vidas é Deus. Ele prepara o momento da honra depois da vergonha, da humilhação, do desgaste, das perdas, do charco, do sofrimento. Ele prepara o momento da honra, ambiente de honra para os que são fiéis. O inimigo terá que contemplar a tua vitória, a tua fidelidade, a honra do Senhor sobre a tua vida. Inclusive, até mesmo se forem pessoas invejosas, que não querem o teu bem, que disputam com você, que maquinam a tua ruína, que profetizam os teus males, terão que contemplar a honra do Senhor sobre a tua vida, o reconhecimento dele diante dos homens. É estação de júbilo, é momento e movimento de celebração. O momento do ciclo do sofrimento passa, meu irmão, e você será ungido, novamente mais alívio, unção na cabeça, é refrigério, é momento de cura. E diz que não era de forma econômica, era unção que vazava, que lubrificava, que permeava. Era algo satisfatório, pleno, completo, absoluto. Transborda, diz o verso. A pessoa acolhe aquilo, a pessoa se abre para um novo mover de Deus. A presença do Senhor, ela se torna com um cheiro de graça agradável. São coisas novas. Parece que aquela trajetória toda, aquela poeira toda, aquela lama toda, acumulada no vale da sombra da morte, tem que ceder para a unção do Senhor que vai permeando. Isso nos faz lembrar do Salmo 133. É óleo precioso sobre cabeça, que desce a barba de Arão, e vai permeando a gola dele e as vestes. É unção sacerdotal, diz o salmista. É como orvalho de Hermon que vem sobre os montes de Sião. Isso fertiliza a terra. Haverá um momento de bênção, de florescimento e de abastecimento, de prosperidade. Quem recebe a unção do Senhor, isso é tão convincente que a pessoa não fica ensimesmada, inflamada em si mesmo. Não, pelo contrário, ela diz: Senhor, eu me abro para aquilo que vem da tua parte. Esse mistério é novo, essa presença revigora as minhas forças, revitaliza o meu entendimento. Eu me projeto cada vez mais para o Senhor, como certeza que vence as inseguranças no momento do caos generalizado neste mundo. Eu renuncio frente à tua unção, o meu estilo de vida medíocre, e eu me abro para a tua dominação, para o teu comando, para a tua direção, para os teus valores, para o teu abastecimento. Eu quero dizer, em último lugar, 6º lugar, verso 6, que a gente
recebe então uma nova vida, é nova era. Diz aqui o texto: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É isso. Você não terá mais a perseguição do ódio, do rancor, da vingança, de demônios no teu encalço. Não são mais estas coisas, estes elementos que te seguirão. As dívidas, as profecias, tem macumba, tem profecia maligna, tem trabalho feito que seguem pessoas, querem derrubar. Mas agora, com a presença do sumo pastor, com a unção dele, isso despedaça todo jugo. Você não viverá na perseguição de rancores, de vinganças, de macumbas, de praguejamentos, de olhares de inveja. Não, isso é arrebentado. O que te segue é a bondade, é a misericórdia, é a graça, é o perdão, é a salvação do Senhor nesta terra. Isto é que é vida. Entenda isso. Viver debaixo do cajado do Senhor Jesus é estar convergindo e convertido à paternidade dele. Ser abastecido, como falei, ter senso de propósito preenchido na vida, sentido existencial, novos valores, plenitude por conta da conectividade. Ele é a matriz. A gente copia, referencial divino. Eu renuncio à minha autonomia e absorvo o bom conselho do Senhor. Deixe-se resgatar pelos homens, pelo homem da mão furada. Deixe-se encontrar por ele. Ele é o bom pastor. Vida com significado. E você olhará no teu entorno e verá bondades, misericórdias, perdões, graças sobre graça. Você olhará para trás. Deus dará jeito, inclusive, do teu passado. Aquela cadernetinha de inimigos, de dívidas, de pendências, de cobranças, de humilhações, de vergonhas, de um histórico pesado, acusador de demônios, será rasgada, encravada na cruz, autenticada por uma nova vida. Eu estou falando de novo nascimento. Estou falando de uma vida escrita por Deus agora. Eu estou falando de certezas da parte do nosso Deus nesta terra, me seguindo todos os dias. E propósito, sentido, aliança, essa que nos lança para a eternidade. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Observamos, queridos, grandes nascimentos da terra. Em Gênesis 1, o mundo nascendo. Em Gênesis 12, a nação de Israel nascendo. Mateus 2, Jesus nascendo. Atos 2, a igreja nascendo. Mas Deus fez que num determinado dia, e oxalá que seja hoje, você nasça para esta nova vida, morrendo para este mundo, para a tua carne, para Satanás e para os demônios, para ter o nome escrito no livro da vida, para ter o Senhor regulando o teu passo, para que seja altaneiro, veredas da justiça, na direção do sumo pastor,
para que você faça ajustes, reflita no que viveu e seja uma nova criatura doravante, para que os teus medos sejam resolvidos nele e para que você enfrente toda sorte de sofrimento na destreza daquele que tem vara e cajado, a qual te sustenta e te resgata e te mantém. Não feche-se para os confrontos de Deus. Eu estou falando que Deus te pega hoje e te leva de forma responsável até que você habite na casa do Senhor para todo sempre. Você é águia. Decolou bem, muito bem. Teu pouso vai ser também em vitória, como a águia pousa. Você não é albatroz que pousa de forma tumultuada, desengonçada, atropelada. Você vai pousar bem. O convite do Senhor Jesus é: nasça de novo, tenha uma nova vida e saiba morrer, dando testemunho todos os dias da tua vida, para você habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então, se de um lado, essa é minha conclusão, conhecer Deus, o sumo pastor, é esmagador, é mutilador, é devastador, eu quero dizer que, do outro lado, conhecer o sumo pastor, meu irmão, minha irmã, é transformador, é renovador, é fortalecedor. Deus muda por dentro e muda por fora. Deus muda as estações das emoções e Deus muda as estações desta vida. Basta tão somente você ser ovelha do aprisco dele. E se você ainda não é, deixa eu te informar que o aprisco do sumo pastor não é blindado com arame farpado. O aprisco do sumo pastor é protegido por laços de amor. Vem para cá, vem para o reino, vem para a direção, para os cuidados, para o pastoreio daquele que é, era e há de vir. Vamos orar. Prepare o seu coração para participar